Muito boa tarde, pessoal. Hoje é dia 2 de janeiro de 2013, quinta-feira. Nós estamos aqui para desejar um feliz ano novo para vocês e também falar de esporte na Web TV de Esportes do Jornal NH. Eu sou Chico Luz, tenho aqui ao lado o Christopher de Matos, que foi nosso plantonista de ano novo. Sofreu quando eu trabalhei aqui no Natal, as notícias foram tranquilas, não teve nada de muita repercussão. O Christopher acabou pegando um momento bem mais difícil, trabalhou bastante com o Michael Schumacher, com o Anderson Silva, muitas coisas que já foram comentadas aí com muita propriedade ao longo dos dias, mas são as notícias do momento e a gente tem muito para falar agora. Christopher, boa tarde, feliz ano novo para ti também. Quais são as últimas notícias do momento do Michael Schumacher? Não vai ter boletim hoje sobre a situação dele porque está estável. Continua grave, mas está estável, o que é sempre um sinal de que as coisas podem melhorar. A melhoria nunca vem de nada, sempre tem uma estabilidade antes. Sem dúvida. Isso significa que daqui a pouco o pessoal conseguiu finalmente resolver os primeiros problemas referentes aos hematomas que o Schumacher teve no cérebro, que é o que causa mais apreensão, né? Um abraço primeiro aos nossos internautas, web espectadores do web. Afinal, é o primeiro programa de 2014. Encerramos 2013. Ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, reinauguração do Beira-Rio, o Grêmio novamente na Libertadores. Esperamos ter boas notícias pela frente. Mas sobre o Schumacher, é uma analogia simples, Chico. Quando a gente está caindo de uma montanha, para voltar a subir, você primeiro precisa parar de cair. E acho que foi esse o primeiro passo que os médicos conseguiram com esse piloto alemão. E era a indicação do anestesista-chefe do Hospital Universitário de Grenoble, o Payen, que ele falou logo na primeira coletiva que o primeiro processo era dar um tempo para que a situação pudesse normalizar. E isso seria depois da primeira cirurgia, e não houve segunda, houve uma especulação de alguns jornais franceses, e ele negou que houve uma segunda cirurgia no cérebro do alemão. O primeiro passo era estagnar a situação. Parece pouco pela gravidade, mas é um processo importante. Não há melhorias, como você bem colocou, sem um primeiro processo de não agravamento dessa situação. Um agravamento maior do que essa condição certamente levaria ao óbito, pelo tom forte da situação e pelos hematomas sérios que há no crânio do Michael Schumacher. Portanto, as informações são para ser comemoradas sim. Parece pouco, mas é um degrau de cada vez e a gente sabe, quem sabe, possa estar na semana que vem trazendo novas perspectivas. Ainda é prematuro, sim, é muitíssimo cedo para fazer qualquer projeção. Tanto que o corpo médico do francês tem sido bastante cauteloso nesse processo, assim, não tem alimentado muitas expectativas positivas, até porque mais de 60% dos casos de pacientes que sofrem um trauma semelhante a esse vêm a óbito ou com traumas, sequelas profundas. Então ainda existe uma proporção grande, 40% de chance de recuperação do alemão, que amanhã completará 45 anos. Pois é, o Schumacher faz aniversário nessa sexta-feira, né? Vale lembrar também assim que o fato do Schumacher ser um atleta de alto rendimento, que até o ano passado vinha competindo, né? Amplia as chances dele de melhorar. Afinal, a gente sabe como qualquer atleta que sempre vive ali em ótima forma física e o Schumacher não é diferente disso. É o cara que parou de correr e voltou a correr depois de 3 anos e mesmo que não tenha vencido na sua volta à Fórmula 1 nos 3 anos que competiu pela Mercedes, teve boas corridas e estava sempre ali mantendo a forma como é parte de um piloto. É muito semelhante, eu acho, assim, não os traumas, mas a parte de recuperação do que aconteceu com o Felipe Massa em 2009, o acidente que o Massa teve na Hungria, no GP da Hungria, em que uma peça, uma mola, soltou do carro do Rubens Barrichello e acertou no capacete dele. Teve um traumatismo também, ele ficou em coma induzido pelos mesmos motivos para reduzir a pressão intracraniana. Foi muito parecido e o Massa teve uma recuperação plena. Não teve problemas na parte de corrida, mas em questão de vida não mudou nada. Então daqui a pouco a esperança que quem torce pela recuperação do Schumacher, é o papel de todo mundo torcer pela recuperação do heptacampeão, acho que é esperar que a situação mais ou menos se repita nesse caso. As semelhanças existem, o traumatismo foi bastante semelhante. O Schumacher teve um agravante com as questões dos edemas difusos, que os neurocirurgiões acrescentam que não houve no caso, por exemplo, do Felipe Massa. Mas de qualquer modo, pelo fato dele ser um atleta, ter uma recuperação, o metabolismo gera muito mais rápido, as condições de circulação sanguínea são muito mais bem preparadas do que nós, simples mortais, que estamos aqui transmitindo essas informações. Isso certamente é um, entre aspas, bônus que pode ser acrescentado a esse processo de recuperação. Mas, evidentemente, que tudo fica para um segundo plano. O momento agora é, evidentemente, emitir as energias positivas, cada um com as suas crenças, e torcer porque
é nada mais, nada menos que um mito esportivo, né, Chico? Você torça para Rubinho, para Massa na época, a rivalidade dentro da Ferrari, mas estamos falando talvez do maior piloto de todos os tempos. Exatamente. Michael Schumacher, então, completa 45 anos essa sexta-feira. A gente vai ter muitas informações ainda. Enquanto estiver rolando a recuperação dele, a gente vai buscando aí todas as novidades. Outro atleta que está em recuperação ainda é o Anderson Silva, né, Christopher? Eu te confesso, eu vi a luta depois no sábado. Depois aproveitei a folga ali, eu fiquei um pouco distante das notícias. Sei que ele estava de saída do hospital, não sei se ele já saiu ou não. Não, ele recebeu alta na noite do dia 31, está com a família em Los Angeles, postou foto há pouco tempo numa rede social, ao lado da família, está lá com a perna engessada, de muletas, sorrindo, está a recuperação em pleno andamento. Essa haste de titânio que foi colocada junto à tíbia da perna esquerda, ela deve permanecer por ali, se não haver nova rejeição, vai permanecer ele com esse instrumento, e é absolutamente normal, várias pessoas convivem com essas lembrar questões. Que o Fernandão tem uma placa de titânio na cabeça. Exatamente, pouca gente sabe disso. O Fernandão tem uma placa de titânio na cabeça, olha só, e tem toda uma carreira vitoriosa dentro do esporte. Isso não impede ele de voltar a treinar, se assim ele desejar ou assim ele entender por bem. Isso fica para um segundo momento. Acho que o mais importante é comemorar mesmo a recuperação rapidíssima, e isso vale também aquilo que a gente colocou para o Schumacher, por ser um atleta, por ter uma condição física acelerada, o processo de pós-traumático da cirurgia dele foi muito bem sucedido, foi rápido. Em menos de 2 dias ele teve alta por uma cirurgia grave que ele sofreu. Mas evidentemente que para o esporte isso é uma questão um pouco mais delicada, fica para o segundo momento, mas a gente comemora a recuperação do Anderson também. Pois é, Anderson Silva que acabou perdendo justamente pela lesão que teve a luta para o Chris Weidman no sábado, no dia 28. Não tem cinturão, mas por enquanto nem é o foco dele pensar no MMA, é mesmo se recuperar. A gente também espera que ele tenha uma pronta recuperação. Falando um pouco de futebol, o Novo Hamburgo daqui a pouco vai ter a apresentação de 3 jogadores no estádio do Vale, tu vai lá acompanhar, dentre eles o Juca. Juca, que é um volante que surgiu no Inter, né, pra quem não sabe, é sobrinho do Carpegiani, do Paulo César Carpegiani. 34 anos, passou pelo Inter com alguns bons momentos, mas nunca foi titular absoluto. Depois teve destaque no Botafogo, né? Ele foi um nome de peso do Botafogo por alguns anos, vem jogando no exterior há algum tempo, e agora o Novo Hamburgo trazendo de volta esse jogador. Eu não considero uma boa contratação, Chico, já sendo bastante pontual. Eu acho que o Novo Hamburgo precisa mudar um pouco a filosofia de futebol. Contratar algum ou outro experiente faz parte. Já está aí o Preto, já está aí o Luiz Henrique, que são jogadores identificados com o clube. Agora, não sei se é esse o foco que o Novo Hamburgo precisa para almejar uma temporada, por exemplo, de calendário cheio, que é o objetivo, é a Série D, aquela coisa toda. Eu acho que apostar em jovens valores e promover alguns da base que têm dado bons resultados é o melhor caminho. Identificar em algum outro clube do interior, em Santa Catarina, buscar jovens talentos, como o caso do João Afonso, que nem chegou a jogar no profissional e virou profissional do Inter. Então, acho que esse seria o melhor caminho. Tem algumas boas contratações, acho que o Douglas é um centroavante que pode dar certo, tem o Fred, que é um zagueiro que eu vi alguns jogos na Série B, me pareceu um jogador interessante, mas enfim, me preocupa no Novo Hamburgo no ataque nesse momento, Chico. Me parece que há uma carência ofensiva ainda, e a gente torce para que algum outro centroavante de peso chegue ainda para essa competição do Gauchão. Pois é, para fechar, que isso é dupla Grenal. Por enquanto, nada de novidades, né? Eu sei que os dois times aí, depois das confirmações de contratações que teve no final do ano, por enquanto, aproveitando as férias aí. Mas ainda começa preocupante, pois as carências que a gente identificou lá em 2013 até agora, elas não foram sanadas. E as questões, o Inter, por exemplo, que tinha problema nas laterais, continua tendo. O Inter que falava em renovação na defesa, ainda não aconteceu. O Grêmio que buscava jogadores velozes e capazes de armar do meio para frente, também ainda não chegaram. Ou seja, a situação é realmente delicada nesse momento. Claro que nenhum dos dois precisa sair às compras como quem vai à véspera de Natal atrás daquele presente para o sobrinho que vem uma vez por ano. Mas também não é motivo para também cruzar os braços e relaxar em sombra e água fresca, curtir o verão, nada disso. Daqui a um mês o Grêmio está na Libertadores, o Inter evidentemente que o Inter tem um prazo bem maior, um prazo muito maior, mas a responsabilidade inicial Beira-Rio com um bom time para ganhar o Brasileirão existe, né? Pois é, então vamos ver o que essa sexta-feira, o primeiro final de semana do ano, nos traz. A gente volta então amanhã, às 3 horas da tarde, com muito mais notícias aí de esporte para você que acompanha aqui o site do Jornal NH. Assista amanhã então, por favor. Até lá. Tchau.